Buenas, gurizada cartoleira, sejam muito bem-vindos. Aqui é Wagner Azambuja, administrador do canal. Gurizada, temos uma rodada zicada. Palmeiras decepcionou, Gabigol não contribuiu. A média dos cartoleiros foi abaixo dos 40 pontos. Deixa aqui nos comentários como foi na rodada, quem foi seu capitão e vamos à vinheta. Então, simbora, gurizada! Então, bueno, simbora, gurizada. A rodada 17, para quem foi com o Palmeiras na defesa, foi brabo. E foi com o Gabigol de capitão, piorou. O nosso time do canal, o Mosquito Cartoleiro, fez 30,5 pontos e valorizou 1,67 cartoletas. Já o time Mosquito Valorização fez 39,65 pontos e valorizou 3,19 cartoletas. E o time Mosquito Tropeiro, que é o nosso time Bons e Baratos, esse aí quase foi a metade, pessoal. Ele pontuou 60,10 e teve uma valorização de 6,44 cartoletas. Já o time que começamos na 15ª rodada para auxiliar quem está com poucas cartoletas, que é o time Mosquito Fundo do Poço, fez 37,15 pontos e valorizou 5,24 cartoletas. São 18 cartoletas valorizadas em 3 rodadas desse time. Então, vamos embora para as dicas por posição para a rodada 18 do Cartola FC. Lembrando que nossos times são um esboço para a rodada. Está rolando agora a Copa do Brasil. Hoje jogou Santos e o Furacão. O Furacão ganhou de 1-0. São Paulo e Fortaleza empataram em 2-2. E o Grêmio tomou uma incrível goleada de novo em casa por 4-0 do Flamengo. Temos que ficar de olho sobre os jogadores que pode poupar. Bruno Henrique saiu sentindo a coxa hoje, logo após o intervalo do jogo. Então, vamos ficar de olho aqui. Iremos atualizar os times aqui, Instagram e Facebook. Se está gostando do canal, deixe seu like aí. Seu like é muito importante para nós. Então, conto com vocês aí. Ative o sininho, se inscreve no canal, deixa o like. Então, bora continuar. Então, começamos a nossa escalação, as nossas dicas por posição pelos goleiros. Começando pelo goleiro Cássio, vem fazendo boas defesas, até a defesa com o queixo. O Corinthians vem sofrendo poucos gols fora de casa e o goleiro Cássio vem pontuando bem, mesmo quando perde o SG. Joga contra o Grêmio, necessita da vitória para sair do Z4. Cássio vem ao preço de 13,48 cartoletas, mínimo para valorizar 8,27. A média das últimas rodadas é de 7,2. Marcelo Boeck. Marcelo Boeck vem desvalorizado, mas o Cuiabá vem tirando o SG de seus adversários. Preço de Marcelo Boeck, 3,87 cartoletas. Mínimo para valorizar, 2,2. A média das últimas rodadas, 4,83. Fica essa dica também para times bons e baratos e também para quem está apertado e necessitando de uma valorização. Richard enfrenta o América Mineiro fora de casa. Pode ser uma das surpresas da rodada. Tem média de 4,42 pontos, 33 defesas em 13 jogos. E diante de um adversário que vem tendo boa produção ofensiva nos últimos jogos. Com isso, melhorando ainda mais scouts individuais, ainda existe possibilidade de SG. Richard vem ao preço de 7,74 cartoletas, mínimo para valorizar 4,2.
Média das últimas rodadas, 3,12. Nossa próxima dica é o goleiro Daniel. Daniel está bom para valorizar. Ele vem ao preço de 6,73 cartoletas. Mínimo para valorizar, 0,09. Média das últimas rodadas, 4,87. Está aí a dica para quem está precisando de umas cartoletas. Gabriel Chapecó. Chapecó, apesar das falhas hoje que teve no jogo do Flamengo, ele vem ao preço de 5,49 cartoletas. Mínimo para valorizar, 6,9. A média das últimas rodadas é de 6,75. Nosso próximo goleiro, nossa próxima dica, Marcos Felipe. Está valorizado, mas o time do Bahia vem imitando os goleiros adversários. E além do mais, deu uma melhorada nas pontuações nas últimas rodadas. O preço de Marcos Felipe, 14,04 cartoletas. Mínimo para valorizar, 5,20. A média das últimas rodadas é 6. Nosso próximo dica de goleiro, o Everton. O Everton vem desvalorizado. Pode dar uma resposta positiva depois daquele jogo contra o Cuiabá. Preço de Everton, 14,78 cartoletas. Mínimo para valorizar, 1,43. A média das últimas rodadas, 2,5. Nosso próximo goleiro, João Paulo. João Paulo dos Santos. João Paulo enfrenta o Flamengo em casa. Pode ser uma aposta interessante, tendo em vista o alto número de finalizações do seu adversário até o momento. Tem média de 3,96 pontos, com 39 defesas. Certamente pontuará bem contra um time que finaliza muito bem e geralmente cede defesas aos goleiros. João Paulo vem ao preço de 5 cartoletas, mínimo para valorizar, 0,75. Média das últimas rodadas, 2,83. Então passamos agora aos laterais. Começando por Guilherme Arana. Desde que voltou da seleção olímpica, vem cada vez mais melhorando seu rendimento no time do Atlético Mineiro. Preço de Guilherme Arana, 8,94 cartoletas. Mínimo para valorizar, 5,5. A média das últimas rodadas, 5,8. Nossa próxima dica, Aderlan. Aderlan vem ao preço de 14,54 cartoletas. Mínimo para valorizar, 9,99. A média das últimas rodadas, 7,5. Próxima dica, Felipe Luiz. Felipe Luiz enfrenta o Santos fora de casa, vencendo um dos destaques de sua posição no game. Tem média de 4,55 pontos, com 2 assistências. Mesmo fora de casa, tem bom potencial, já que nas últimas rodadas vem crescendo de pontuação. Além disso, tem 45 desarmes. Jogando fora de casa, deve melhorar ainda mais esse scout. O preço de Felipe Luiz, 9,88 cartoletas. E para valorizar, 10,4. A média das últimas rodadas é de 5,35. Nossa próxima dica, Wanderson. Wanderson enfrenta o Corinthians em casa e vem sendo um dos jogadores mais regulares e consistentes do game. Tem média de 4,15 pontos, com 2 gols e 1 assistência na competição, além de 25 desarmes. Atuando em casa, seu potencial de pontuação cresce ainda mais. Por fim, pode ser cobrador de bolas paradas, já que já marcou um gol de falta no campeonato. Wanderson veio ao preço de 10,54 cartoletas, mínimo para valorizar, 9,18. Média das últimas rodadas, 0,1. Próxima dica, Marcos Rocha.
Marcos Rocha vem desvalorizado, vem ao preço de 7,79 cartoletas. Mínimo para valorizar 1,52. A média das últimas rodadas é de 3,46. Seguimos agora para os zagueiros, começando por William Arão. O William Arão, sempre participativo, como todos sabem, está na zaga, mas é um volante. Joga mais avançado e dá muitas assistências. O William Arão vem ao preço de 11,8 cartoletas. Mínimo para valorizar, 5,33. Média das últimas rodadas, 7,3. Próxima dica, Marcelo Benevenuto. Tem possibilidade de conseguir o SG, tá? Que tem excelente campanha atuando em casa. Com média de 4,7 pontos em casa, também apresenta bom desempenho ofensivo. 2 gols marcados pela postura defensiva de seu adversário. Vai conseguir pontos com desarmes e ter uma das surpresas da rodada. Preço de Marcelo Benevenuto, 8,95 cartoletas. A média para valorizar, 7,97. A média das últimas rodadas, 4,77. Próxima dica, Renan. Como toda a defesa do Palmeiras após o jogo do Cuiabá deu uma desvalorizada, ele vem ao preço de 5,72 cartoletas. Mínimo para valorizar, 2,3. Média das últimas rodadas, 3,23. Boa pedida aí para quem está necessitando de jogador bom e barato e que vá dar uma valorizada. Nathan Silva. Nathan Silva vem ao preço de 7,46 cartoletas. Mínimo para valorizar, negativo 0,42. Média das últimas rodadas, 4,22. Outra boa pedida de valorização. Nossa próxima dica, Nino. Nino enfrenta o Bahia em casa e é um grande nome do sistema defensivo do seu time. Tem média de 4,27 pontos, com 20 desarmes, diante de um adversário vindo de 5 jogos sem vitória. Tem bom potencial de pontuação, além disso, tem bom potencial de pontuação ofensiva, já que tem um gol marcado até o momento. Nino vem ao preço de 9,91 cartoletas. Mínimo para valorizar, 1,55. A média das últimas rodadas, 2,7. Próxima dica, Jeromel. Pedro Jeromel. Tem boas perspectivas de desarmes. Está desvalorizado. Jeromel vem ao preço de 6,96 cartoletas. Mínimo para valorizar, negativo 0,31. A média das últimas rodadas, 4,9. Mais uma dica aí para quem está necessitando de umas cartoletas aí. Gustavo Henrique. Gustavo Henrique vem desvalorizado, tem boa finalização de cabeça, é muito ofensivo. Preço de Gustavo Henrique, 4,91 cartoleta. Mínimo para valorizar, 0,29. A média das últimas rodadas é de 4,3. Bruno Mendes, do Internacional. Bruno Mendes tem mantido uma boa regularidade. Ele vem ao preço de 6,38 cartoletas. Mínimo para valorizar, 5,99. Média das últimas rodadas, 4,87. E para encerrar, deixamos uma última dica aqui. Uma dica fora da caixa praticamente. Sabino enfrenta a Chapecoense em casa, é um dos jogadores escondidos do mercado. Tem média de 2,90. Tendo em vista o seu time, é um bom índice. Tem 21 desarmes. Jogando em casa, tem boa possibilidade de SG, já que seu adversário
é inferior tecnicamente, também está inferior na tabela. Sabino vem ao preço de 5,93 cartoletas, mínimo para valorizar 1,02, média das últimas rodadas 2,36. Dando sequência, agora vamos partir para os meias, começando por ele, Arrascaeta. Enfrenta o Santos fora de casa e vencendo um dos jogadores mais regulares do game. Tem média de 7,55 com 1 gol e 5 assistências. E principalmente pela fragilidade defensiva do seu adversário, deve ter bastante espaço para criar e finalizar as jogadas ofensivas. Deve ser um dos mais escalados da rodada. Arrascaeta vem ao preço de 14,1 cartoleta. Mínimo para valorizar 7,63. A média das últimas rodadas é de 8,9. Próxima dica. Edenilson do Internacional. Edenilson é um dos artilheiros do Brasileirão. Está um pouco desvalorizado, é bem ofensivo, bate pênaltis. Edenilson vem ao preço de 19,89 cartoletas. Mínimo para valorizar 6,5. A média das últimas rodadas 7,4. Próxima dica, Rafael Veiga. Rafael Veiga foi um dos que deu uma média pontuada na última rodada do Palmeiras. Vem ao preço de 13,26 cartoletas. Mínimo para valorizar 4,25. A média das últimas rodadas 5,84. Iago Pikachu. Iago Pikachu ficou fora do último jogo, vem descansado e tem tudo para mitar. Iago Pikachu vem ao preço de 17,33 cartoletas, mínimo para valorizar 2,53. A média das últimas rodadas 3,72. Dando sequência, vem também agora como dica, vem jogando ao lado de Pikachu, Ederson. Enfrenta o Cuiabá em casa e vencendo outro destaque de regularidade, com média de 6,55 pontos e atuando em casa, pode mais uma vez se destacar em termos de pontuação. Tem 1 gol e 4 assistências até o momento, além de 53 desarmes. Jogando em casa, onde o time tem excelente campanha, é praticamente garantido seu ótimo desempenho. Ederson vem ao preço de 13,48 cartoletas, mínimo para valorizar 5,2. A média das últimas rodadas 9,8. Nossa próxima dica de meia, Lima. Lima enfrenta o América Mineiro fora de casa e vencendo uma das surpresas da temporada. Com média de 5,91, tem 2 gols e 4 assistências, além de ser extremamente consistente. Nas últimas 12 rodadas não negativou, mostra ótima regularidade. Lima vem ao preço de 12,61 cartoletas, mínimo para valorizar 4,54. A média das últimas rodadas 7,45. João Paulo. João Paulo vem mantendo a sua regularidade. Joga contra o Internacional, que cede um pouco naquela posição que está jogando. Irá atacar muito, pode fazer umas roubadas de bola. Então, João Paulo vem ao preço de 9,75 cartoletas. Mínimo para valorizar 7,64. Média das últimas rodadas 4,5. Lucas Crispim, nossa próxima dica. Lucas Crispim vem sendo bastante consistente nas últimas rodadas. Tem média de 4,41 pontos, com 1 gol e 4 assistências na competição. Sendo o cobrador de bolas paradas do time, é a referência na armação da equipe diante de um adversário inferior,
deve ter bastante espaço para criar e finalizar as jogadas. Lucas Crispim vem ao preço de 8,56 cartoletas. Mínimo para valorizar, 6,46. Média das últimas rodadas, 3,27. Próxima dica, Praxedes. Praxedes tem uma média boa jogando em casa. Vem ao preço de 6,89 cartoletas. Mínimo para valorizar, 1,01. Média das últimas rodadas, 8,86. E como última dica deixamos Everton Ribeiro. Everton Ribeiro vem ao preço de 7,62 cartoletas. Mínimo para valorizar, 1,95. Média das últimas rodadas, 4,96. Passamos agora às nossas esperanças do ataque. Começando por ele, Bruno Henrique. Bruno Henrique vem ao preço de 19,7 cartoletas. Mínimo para valorizar, 7,52. A média das últimas rodadas é de 8,6. Temos que ficar de olho, porque Bruno Henrique saiu hoje sentindo uma fisgada na coxa do jogo contra o Grêmio. Então pode ser que vire dúvida. Aguardamos, ficaremos de olho e vamos ficar de olho nas atualizações do canal. Gabigol decepcionou na última rodada. Preto Santos fora de casa e também vem sendo um grande destaque. Tem média de 6,26. 3 gols e uma assistência até o momento. Mesmo fora de casa, a fragilidade defensiva do seu adversário faz com que seu potencial de pontuação seja ótimo. Próxima dica, Hulk. Hulk enfrenta o RB Bragantino fora de casa e neste momento é o melhor jogador da competição. Tem média de 7,71 pontos, 7 gols e 5 assistências, além de 33 finalizações. Mesmo que venha decaindo, seu adversário tem queda de desempenho atuando em casa. Isso, o atacante do Galo se torna uma boa opção para a rodada. Também é cobrador de bolas paradas. Próxima dica, Dudu. Se for a campo é ótima pedida. Está tendo um bom retorno, mas temos que ficar de olho sobre qual será o ataque que o Palmeiras realmente irá utilizar. Dudu vem ao preço de 11,48 cartoletas. Mínimo para valorizar, 6,26. Média das últimas rodadas, 1,8. Próxima dica, Yuri Alberto. Yuri Alberto enfrenta o Atlético Goianiense fora de casa e vem tendo destaque nas últimas rodadas. Com média de 4,13. Tem 6 gols marcados e vive um excelente momento. Seu adversário sofreu 4 gols nas últimas 4 partidas da temporada e por isso deve ter novamente problemas defensivos. Yuri Alberto vem ao preço de 7,11 cartoletas. Mínimo para valorizar, 10,6. Média das últimas rodadas, 10,75. Próxima dica, Borja. Preto Corinthians em casa e vencendo destaque do seu time no momento. 3 gols, 4 jogos pelo time. O atacante tem 2 gols jogando em casa. Mesmo com um bom momento do seu adversário, deve ter oportunidades para balançar as redes novamente. Tem média de 6,50. Nossa próxima dica. Robson, outro que decepcionou na rodada passada, vem desvalorizado. Robson vem ao preço de 12,14 cartoletas. Mínimo para valorizar, 0,24. Média das últimas rodadas,
5,67. Passamos agora então aos técnicos. Deixamos como dica Renato Gaúcho, que vem ao preço de 14,26 cartoletas, mínimo para valorizar 4,35. A média das últimas rodadas é de 6,59. Bem desvalorizado, é boa pedida. Próxima dica, Abel Ferreira. Abel Ferreira também vem desvalorizado, vem ao preço de 11,76 cartoletas. Mínimo para valorizar 3,12. A média das últimas rodadas é de 4,25. Outra dica, Juan Voivoda. Juan Voivoda vem desvalorizado ao preço de 10,2 cartoletas. Mínimo para valorizar 2,7. Média das últimas rodadas 5,54. E para encerrar, a última dica de técnico que deixamos aqui é Cuca. Cuca vem ao preço de 12,12 cartoletas. Mínimo para valorizar 3,78. A média das últimas rodadas é de 4,6. Bueno, gurizada, então aqui deixamos o time do canal. Conforme eu havia falado ali antes, Bruno Henrique saiu puxando a perna do jogo contra o Grêmio e já está como dúvida aqui. Iremos deixar ele relacionado por enquanto até vir novas notícias. Então, nosso time do canal vem no gol, Richard. O time virá com modo 3-4-3. Na zaga, Gustavo Henrique, Renan e Luan. Nos meias, vem com Rafael Veiga, Arrascaeta, Ederson e Iago Pikachu. No ataque, Dudu, Bruno Henrique de capitão e Gabigol. O técnico é Abel Ferreira. Nós trazemos na reserva, no gol, Marcelo Boeck, Bruno Viana na zaga, Lima e Yuri Alberto. O time veio ao preço de 143,8 cartoletas. Deixa aqui também o nosso time valorização. Nosso time valorização vem com no gol Richard, nas laterais Guilherme Arana, Marcos Rocha, na zaga Gustavo Henrique e Luan. Nos meias, Iago Pikachu, Lima, Edenilson. No ataque, Hulk, Robson, Gabigol de capitão e o técnico é Renato Gaúcho. Nos bancos nós temos Marcelo Boeck no gol, Arnaldo na lateral, Bruno Viana na zaga, Pina nos meias e Rigoni no ataque. O time saiu ao preço de 150,75 cartoletas. Saiu salgado, mas é um time para valorizar. Então, gurizada. Isso aí. Então, bueno, gurizada. Encerramos as escalações por aqui. Sexta-feira postaremos aqui o time bons e baratos e o time fundo do poço. Deixe seu like. Seu like é muito importante e já aproveita e se inscreve no canal para não perder as atualizações. Clique no sininho. Se inscreva no Instagram e também no Facebook do canal. Lá colocamos as últimas atualizações necessárias caso haja mudança 1 hora antes de fechar o mercado. Vamos juntos em busca da mitagem e ganhar nossas ligas. Então vamos lá, bora mitar na rodada 18 do Cartola FC. Fique com Deus e fui!